céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Graça e paz, irmãos. Amém. Saudades da igreja. É verdade que a pandemia alterou muitos aspectos da sociedade. O impacto dessas mudanças chegou às igrejas. Em setembro de 2021, vários meios de comunicações divulgaram uma pesquisa que apontava que voltar a frequentar a igreja era a atividade prioritária para 26% dos brasileiros. Após o fim da pandemia, para os que têm mais de 50 anos, este percentual sobe para 33,1%. A verdade é que a pandemia apenas acelerou ou colocou em evidência o que já estava presente na vida de muitos, que pouco frequentavam os cultos presenciais. Sentir saudades do culto presencial deveria ser encarado por nós como um sinal de saúde espiritual, como uma maneira inclusiva de nossa maturidade como discípulos de Cristo. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Nós estamos abreviando, meus irmãos, a liturgia do culto desta hora. Nós não vamos entoar todos os hinos que estão propostos aqui, pelo fato de que eu preciso abreviar o culto, que ainda hoje precisamos viajar até Curitiba, mais precisamente em 4 Barras, aonde residia o meu irmão, que veio a falecer na manhã desse domingo. No último domingo, pelo YouTube, eu presenciei este meu irmão tocando. Ele era musicista, tocava instrumento, na igreja lá de 4 Barras. Lá estava ele, executando o seu instrumento com outros demais músicos, e então ele estava lá. O pastor orou por ele, agradecendo a melhora que ele experimentara, não é? E nessa semana eu tive um sonho com ele também. Não vou relatar aqui como foi, apenas eu disse para a Ivone, a minha esposa. E hoje, quando chegamos em casa, depois da escola bíblica dominical, o meu irmão Cláudio de Atibaia me ligou dando a notícia que ele, pela manhã, levantou-se, talvez estava se preparando até para ir à igreja, porque ele, com seus 80 anos, nunca faltou à igreja.
e sempre participando como musicista com o seu instrumento nos trabalhos da igreja, né? E nos veio esta notícia de que ele tomou o seu café e partiu para a casa do Pai. Ele não morreu, ele partiu para a casa do Pai, ele transferiu o seu endereço aqui da terra para as mansões celestiais. Então, os irmãos nos desculpem o abreviar do culto desta hora, eu preciso ser preciso na mensagem, por isso estou resumindo a liturgia. Vamos ficar em pé, por favor. Você tem um boletim em suas mãos. Vamos todos fazer a leitura ou a recitação do texto de Atos 9:31, 13:52. Todos juntos, por favor. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, entramos na Tua presença nesta hora, em o nome do Senhor Jesus, para Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos permitiu a vida e também pelo fato de termos a alegria de nos fazer presentes nas reuniões da Tua igreja, uma vez que já pela manhã que estivemos no precioso estudo da escola bíblica dominical e agora retornando para este culto vespertino. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu irmão Ezequiel, que já se encontra no descanso eterno ao lado do Senhor. Te agradeço pela vida dele, que durante todos esses anos que teve a oportunidade de viver, viveu na Tua presença e dedicou o seu talento como músico, servindo ao Senhor no ministério da igreja a qual ele fazia parte. Eu peço agora que o Senhor dê conforto à família, aos seus 4 filhos, e especialmente a sua esposa Maria, que também a sua saúde não é muito boa, mas com certeza o Senhor há de cuidar dela. E eu peço ao Senhor que nos conduza logo mais de viagem até a cidade de Curitiba, posteriormente até 4 Barras, para ali estarmos por alguns momentos no velório e também ao lado da sua família. Dá conforto a todos nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer de público, eu mais Ivone, ao irmão Danilo. Assim que ele tomou conhecimento do falecimento do meu irmão, ele imediatamente ligou, desejando muito patrocinar as despesas da nossa viagem, e assim ele já o fez. Muito obrigado, Danilo, e que Deus muito, muito te abençoe e cumule sobre a sua vida as mais ricas e dadivosas bênçãos dos céus. E ele pediu há pouco para mim que a igreja intensificasse as orações em favor do seu pai, o Pedro, que ele agora vai submeter-se a um tratamento, podíamos assim dizer, mais difícil, doloroso, que é a quimioterapia, e semanalmente o Danilo precisará conduzi-lo ao hospital em Tapecerica da Serra. Então, os irmãos não esqueçam diariamente interceder pelo Pedro e também pelo Danilo, a Helena, e também ore muito pelo Fernando. Eu mais Ivone e o nosso irmão
Milton, estivemos ali quinta-feira, desculpem, por alguns instantes, na casa onde ele está, da sua mãe. A situação dele é muito difícil. Ele não conversa, ele está assim com um olhar muito fixo, muito parado. Ele simplesmente responde o que você pergunta para ele, nada mais. É o Fernando que eu não conhecia. É aquele Fernando sempre alegre, não é? Conversando muito. Passei alguns dias, os irmãos sabem, em São Paulo com ele, no hospital psiquiátrico, e foi bom tudo isso, porque a família se despertou para a situação dele. E o médico disse que ele não pode ficar absolutamente sozinho, nem mesmo a medicação que está sendo ministrada tem que ser ministrada por alguém, só para que os irmãos entendam como é delicado a condição dele. Visitamos, eu e Ivone, visitamos o irmão José Hortêncio, que há mais de um ano e 4 meses precisamente, não frequenta as reuniões da igreja. Ele dá muitas desculpas, diz que não tem nada absolutamente em relação à igreja, nós não sabemos, com certeza alguma coisa existe na vida espiritual desse irmão que está impedindo que ele retorne, não é? Talvez na próxima assembleia a igreja vai ter que tomar alguma decisão. Foi bom que quando chegamos ali, onde ele tem a sua loja, a esposa dele também chegou e pôde testemunhar de todas as palavras que ali dissemos a ele. O irmão Milton já o visitou, o irmão Flávio, a meu pedido, também já esteve conversando com ele. Nós temos orado por ele, mas ele resiste muito no que diz respeito ao retorno. Mas que os irmãos estejam orando por ele. Eu, particularmente, quero muito bem o irmão Hortêncio, já fiz ele saber disso, e ele sabe muito bem, como irmão em Cristo, como amigo. Quando cheguei aqui ao ministério desta igreja, primeiro veio a esposa, com os 2 filhos ainda pequenos, e um mês depois ele chegou aqui na igreja. Então, por muitos anos, ele tem sido membro da nossa igreja. E que os irmãos continuem orando intensamente em favor destas e algumas outras pessoas que não estão constantes aqui com a gente. Esta é a minha palavra, e agora nós vamos, então, estar cantando o hino 382. Vamos à igreja. O assunto da mensagem desta noite é exatamente o que está no boletim: saudades da igreja. Cantemos então, vamos à igreja. Tenho gozo, alegria celeste, quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, a igreja, conversar com o nosso bom Deus, estudar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor. Pois
maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua dança e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó Rei, vem, sim, vem na igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ainda em pé, irmã Ivone vai orar, intercedendo pelos enfermos e também nesta oração, consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Logo em seguida, já estaremos cantando o hino Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem, perdidos sem o Salvador. Esse hino é muito precioso e nos conclama, meus irmãos, a obra missionária, não é? Lembre-se que nós estamos em campanha de missões, da oferta, e no final do mês de julho vamos encerrar esta campanha. Então vamos trabalhar para levantarmos uma boa oferta para missões mundiais. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta hora tão bendita na tua presença. Agradecemos-te pela alegria que temos em estarmos, ó Pai, reunidos aqui em teu nome, adorando, suplicando, ó Pai, as tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre a membresia desta igreja, sobre todos quantos estão aqui. Nós te agradecemos. Agora te pedimos uma bênção toda especial e curadora, meu Deus, para os enfermos da nossa igreja. Te damos graças porque a irmã Adriana já está aqui conosco e nós te agradecemos pela cura que ela teve também da sua enfermidade. Nós te adoramos, meu Deus, porque o Senhor é fiel. Suplicamos também, ó Pai, a cura do teu Espírito Santo, meu Deus, para a vida do irmão Fernando, meu Deus. Olha com o teu amor para com esta vida, meu Deus, e dissipa do seu corpo toda esta enfermidade, meu Deus. Ó Pai bendito, e para todos, ó Pai, que estão no caderno de oração, que o Senhor sabe os seus nomes e o que se passa com todos. Ó Deus, atende-nos, por favor, e te agradecemos pelos irmãos que vão estar dizimando nesta hora, para que este dinheiro possa render e possa ajudar as missões e a obra que a tua igreja faz aqui neste lugar. Muito obrigado. Dispensa a tua graça sobre nós, nos abençoe e acalme, meu Deus, o nosso coração e nos dê, ó Deus, a alegria de estarmos na tua presença e sermos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos. 443, cantor cristão. Milhões em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Eles irão as novas proclamando.
vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em teus remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Podem sentar os irmãos. Na mensagem que preguei domingo, pela manhã e também à noite, confesso aos irmãos que foi difícil para mim, como pastor, trazer aquela mensagem. Meu coração bastante pesado, mas necessário foi dizer o que dissemos, fundamentado sempre nas Escrituras Sagradas, na preocupação que estamos tendo com a igreja, com os irmãos, principalmente muitos irmãos que se fazem ausentes na maioria das reuniões da igreja. E eu disse que nós estamos exatamente naquela condição da igreja de Laodiceia, mornos. Uma condição de mornidão de uma pessoa é indiferença, ou seja, tanto faz como tanto fez. Ir à igreja, tanto faz como tanto fez. Não há aquela necessidade. Como eu disse, algumas pessoas acham que ser cristão não precisa ler a Bíblia todo dia, não precisa ir às reuniões da igreja. É um grande equívoco esse. E quem dá crédito a esse pensamento, a essas palavras, está ouvindo a voz do inimigo. Nós precisamos, com certeza, de comunhão. Eu disse aos irmãos que no início da mensagem que não era rabugice o que eu ia dizer de um velho pastor, e pedi para que os irmãos tivessem paciência e misericórdia para com a minha pessoa, no que diz respeito à função que Deus me deu como ministro da palavra. Eu preciso sempre dar todo o recado, me esforçar muito para dar todo o recado da palavra do Senhor para a igreja, para os crentes. E eu escolhi o tema desta noite, que continua, claro, dentro daquela linha de pensamento ainda da mensagem de domingo, mas com certeza um pouco mais suave. Pode ter certeza disso. E que você não se aborreça, mas abra o coração e peça a Deus para que o Espírito Santo fale contigo nesta hora, através desta palavra. Eu peço que haja silêncio, se você não precisar, a não ser que seja muito necessário, se levantar e sair. Não fique entrando e saindo, porque isso atrapalha muito, não só a sua atenção, como também dos demais que aqui estão. O texto que você bem conhece, no Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos de nós podemos dizer isso? Alegrei-me
quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está claro, meus irmãos, eu expus isso no boletim e repito aqui nas anotações do meu sermão desta hora. Está claro para todos nós que a pandemia, com certeza, alterou aspectos de toda a sociedade e do mundo inteiro. As pessoas não são mais as mesmas, né? Alguém disse que após a pandemia, ou durante a pandemia, aprendemos a ser mais humanos, nos importar com o nosso semelhante. E muitos crentes diziam que não viam a hora da pandemia passar para retornar para as reuniões presenciais. Mas o que aconteceu foi muito ao contrário. Não só com a gente aqui em Vila Pires, mas também com muitas outras igrejas locais. O impacto dessas mudanças da pandemia chegou, como disse, às igrejas. Por um bom tempo nós ficamos isolados. Isso nos levou a sofrer sérios prejuízos no que diz respeito ao valor da comunhão, do estar junto, do culto presencial. Nesse período, aqueles que já não eram muito afeitos aos cultos presenciais, praticamente desistiram, não é? Esqueceram o caminho da igreja. A pandemia não fez Deus mudar de ideia, não. No que diz respeito ao culto coletivo e presencial. A igreja não é uma invenção de homens. A igreja foi criada pelo próprio Senhor Jesus. Ele que instituiu a igreja, porque ele sabia que tanto eu como você, como nós, precisamos da comunhão da igreja. Precisamos estar juntos, nos apoiando mutuamente, chorando uns com os outros, não é? Alegrando-nos uns com os outros e assim sucessivamente. Lá em Hebreus 10, 25, um texto muito conhecido, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja só a importância de reunir-se. Nós nos ademoestamos uns aos outros, nos animamos uns aos outros, porque os tempos são difíceis e nós precisamos, não é? Nos apoiar, não é? Uns aos outros. E isto, obviamente, se refere ao culto presencial. O culto presencial solene tornou-se uma das marcas distintivas, meus irmãos, do povo de Deus. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, você vai verificar exatamente isto. Atos, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 41 até o 47. Veja o que diz a palavra do Senhor, quando eu estou dizendo que o culto solene tornou-se uma das marcas distintivas do povo de Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora preste atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas
e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando, unânimes, ou seja, todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Entendeu? Todos os dias, não só no domingo. Nós hoje, no domingo, e no meio da semana, na quarta-feira, perseveravam unânimes, todos. E o que isso refletia lá fora? Veja o que diz o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quando uma igreja está assim, meus irmãos, perseverante, todos juntos, isto chama a atenção da vizinhança, isso chama a atenção do bairro onde a igreja está plantada, e por que não dizer da cidade, não é? Como disse aos irmãos, a pandemia não fez Deus mudar de ideia no que diz respeito ao culto presencial. É bom refletir sobre isso. O culto presencial, meus irmãos, ele tem 3 dimensões, minimamente, que exigem de nós reciprocidade pessoal, cada um, doméstico, como família, e comunitária, como igreja. São essas 3 dimensões, não é, que exigem reciprocidade pessoal, doméstica e comunitária. Primeiro, o privilégio do culto presencial. Durante a pandemia, meus irmãos, nós fomos forçados a abrir mão de um dos nossos mais prazerosos privilégios em Cristo Jesus, ou seja, a celebração da graça na vida fraterna em comunhão de adoração, isto é, o culto presencial. O culto presencial, meus irmãos, é muito importante. Hoje de manhã, ligeiramente, antes de iniciarmos a escola bíblica dominical, conversávamos aqui entre algumas pessoas. É muito diferente você assistir um culto no seu celular ou na televisão e até conversar, não é? Como isso está sendo possível agora, não é? Você ver o rosto de alguém à distância falando com você e você falando com esta pessoa. Mas isso é muito artificial. É diferente. Quando você pode sentir o calor do seu irmão, da sua irmã, num abraço, quando você pode apertar a sua mão, quando você pode aqui dobrar o seu joelho ao lado de alguém e suplicar a Deus a bênção para aquilo que você precisa, é muito diferente. A retomada plena dos nossos cultos presenciais vai depender de um aprofundamento da concepção do que é culto. Nós precisamos entender o que é culto. Senão, torna-se muito complexo o retorno de todos os crentes ao culto presencial. Hoje, infelizmente, a bem da verdade, temos que dizer que muitas pessoas afluem aos mais diferentes templos e também das mais diferentes denominações que se intitulam evangélicas para um tipo de entretenimento, para ver alguma coisa, para assistir alguma coisa, e de acordo com a preferência de cada um,
ele se dirige a algum templo outro qualquer. Tipo assim, se eu gosto de muito barulho, de música estridente, do remexer do corpo durante um culto, você vai procurar uma denominação, uma igreja, se assim podemos dizer, que exatamente admite esse tipo de coisa nas suas reuniões. Aqueles que gostam de um local, de uma igreja mais tradicional, mais silenciosa, assim como um pastor que já está na glória, ele dizia que quando não pregava na sua igreja, ele tinha muita dificuldade de saber aonde ele ia congregar, porque ele disse: eu gosto de ir numa igreja onde a Bíblia é pregada, onde se fala de Jesus, onde se fala de pecado, de arrependimento, onde se conclama o povo à santidade. E ele disse: quando eu deixar de ser pastor da igreja local onde ele pastoreava, ele disse: eu não sei aonde é que eu vou congregar. Então, as coisas estão mais ou menos desta maneira, né? Mas, também, meus irmãos, precisamos ter em nossos corações sentimentos bíblicos. Eu disse aqui há pouco, não é? Que o retorno aos cultos presenciais depende de um aprofundamento da concepção do que é um culto, que não é uma reunião social, que não é uma reunião para entretenimento das pessoas, para divertir as pessoas, não. Mas o culto é tão somente para a adoração do nome do Senhor e a pregação da palavra, o ensino da palavra de Deus. Isso é culto. Mas também o retorno aos cultos presenciais depende, não é, de ter em nosso coração sentimentos bíblicos, como esses que eu vou apresentar aos irmãos. Primeiro, Salmo 84, 1, 3, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação. Lemos no início: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora o salmista aqui no Salmo 84, ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela até desfalece pelos átrios do Senhor. Que sentimento esse extraordinário no coração do salmista de estar presente na casa do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Que coisa extraordinária. Então, o retorno efetivo ao culto presencial, é preciso ter em nosso coração sentimentos bíblicos como esses aqui, que o salmista apresenta. Como é agradável o lugar da tua habitação. Eu tenho que sentir isso no coração, que estar com os irmãos, que estar na casa do Senhor, no templo da igreja, é agradável, traz alegria ao meu coração. Depois ele diz: a minha alma anela e até desfalece. Que sentimento esse, né? Pelos átrios do Senhor. E o meu coração e o meu corpo. Você já viu aqueles crentes que dizem: pastor, eu não fui lá fisicamente na igreja, mas eu estava lá em espírito. Que coisa, hein? Que equívoco esse, né?
Aqui o salmista está dizendo com o coração, mas com o corpo também. Eu estarei lá em espírito, mas também fisicamente, não é? Cantando com alegria ao Deus vivo. O Salmo 122:1 diz, como já li para os irmãos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O motivo desta alegria, meus irmãos, vamos entender aqui, quando ele diz alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o motivo dessa alegria, além do encontro com Deus e com os irmãos, está relacionado com o fato de que experimentaram os cuidados de Deus durante a dura jornada da peregrinação. É isso que os crentes daquele tempo, judeus, diziam. Essa alegria era para o encontro com Deus, com outros irmãos, e pelo fato de que eles experimentaram os cuidados de Deus durante a dura peregrinação. Como a nossa vida está ficando mais difícil, né? Quantas lutas nós temos diariamente durante a semana. Então, a semelhança do salmista deveria ser nossa. Alegrei-me quando me disseram. Passei por muitas lutas, muitas dificuldades. Talvez chorei muito em algum momento na semana. Agora eu tenho alegria de estar na casa do Senhor para louvá-lo, para agradecer pelos cuidados que Ele teve ou dispensou para com a minha vida durante os dias da semana. Esse é o sentimento, para que alguém possa realmente retornar aos cultos presenciais, e não vir só para vir, mas vir para celebrar ao Senhor com outros irmãos. Esse nosso privilégio, irmãos, do culto presencial, vem acompanhado de um preceito bíblico. Isso não é uma invenção, como eu disse, do homem. A igreja não é uma invenção do homem. O próprio Cristo instituiu a igreja. E esse privilégio do culto presencial também é acompanhado de instrução bíblica, como eu já li para os irmãos no texto de Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, não é? No culto presencial, podemos cuidar uns dos outros, como diz o texto de Hebreus, né? Exortando uns aos outros, animando aqueles que estão desanimados, orando por aqueles que estão passando por alguma necessidade. Quando eu me ausento da comunhão, como é que o pastor vai saber aonde eu estou, o que eu estou passando? Se alguém poderia chorar com você diante daquilo que está angustiando o seu coração, como é que ele vai chorar se ele não sabe o que você está passando, porque você não está na comunhão? A bênção do culto presencial, a segunda dimensão da importância do culto, né? O culto, ele acarreta bênçãos espirituais que não podem ser mensuradas em sua totalidade. Eu costumo dizer aqui, os irmãos sabem disso, que há coisas que só acontecem aqui. Ah, pastor, mas lá em casa eu medito, eu leio a palavra, tudo bem. E Deus fala com você também em casa, quando você abre a sua Bíblia, você ora, você louva a Deus com o cântico de algum hino, etc. Mas há situações que só acontecem aqui.
que Deus vai falar contigo é aqui. E quantas coisas nós temos perdido, né? Exatamente pelo fato de estarmos ausentes. Estou lembrando de Tomé, não estava na reunião com os discípulos quando Jesus apareceu, e depois quando disseram a ele, olha, Jesus esteve aqui com a gente, ele já ressuscitou, ele disse, eu não acredito não. Eu só vou acreditar se eu ver as suas mãos feridas pelos cravos, quando pendurado foi na cruz. E no outro dia, Jesus aparece, e então Tomé estava lá. Então, Jesus disse, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Veja aqui as minhas mãos. Há muita coisa que você perde, meu querido irmão, muitas bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida, por causa da sua ausência nos cultos presenciais, né? O Salmo 133, vamos ver o que diz aqui, você pode abrir a sua Bíblia aí, Salmo 133. Vamos ver o que diz aqui o texto. O Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso se refere ao culto presencial, estar junto. E aí então ele continua, olha a bênção, né, de você estar presente no culto com os demais irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu costumo dizer que a igreja, ou aonde a igreja se reúne, é lugar de vida, é de bênção. Aqui o texto está dizendo que quando nós estamos unidos, Deus derrama bênçãos que não derrama quando você não está presente no culto. A bênção da fraternidade. É o que o salmista está dizendo, né? Essa mutualidade nos convoca para uma vida outrocentrada. O que é isso, pastor? Outrocentrada. Eu não penso só em mim. Eu penso no irmão. Eu penso na irmã. Quando eu me ausento dos cultos presenciais, não tem esse sentimento, porque você não está junto. Quando estamos juntos, nós compartilhamos as nossas alegrias, as nossas dificuldades e até as nossas necessidades. E tantas vezes recebemos ajuda da igreja, recebemos ajuda dos irmãos. Então, o culto presencial, essa mutualidade, né, de estarmos juntos, nos convoca para pensar um no outro. Como eu disse, alegrar-se com o que se alegra e chorar com aquele que chora. Do contrário, não tem como eu chorar por você. Do contrário, não tem como eu me alegrar com você também. Outra bênção do culto presencial, meus irmãos, tem a ver exatamente que ele nos enche de entusiasmo e alegria, capazes de cativar e atrair outros para Cristo. O
texto de Atos que nós lemos é uma demonstração disso. Aquela união, aquela alegria dos crentes de se reunir-se diariamente, de cuidar um dos outros, de compartilhar dos seus bens para suprir a necessidade daqueles que precisavam, chamava a atenção das pessoas que estavam fora da igreja. E a Bíblia diz que muitos eram atraídos para a igreja exatamente pelo testemunho desses crentes, cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, e todos os dias Deus estava salvando quem deveria ser salvo, ou seja, aqueles que criam no Evangelho de Cristo. Está percebendo como é importante o culto presencial? Ele atrai outros para Cristo. Em terceiro e último lugar, os benefícios do culto presencial. Existem, meus irmãos, benefícios espirituais e morais que são insubstituíveis no culto presencial. Um desses benefícios é a celebração das ordenanças de Jesus, que ele deixou para a sua igreja. E só quem faz parte da igreja, que participa da vida da igreja, se beneficia dessas ordenanças. Batismo e ceia do Senhor. Que coisa extraordinária isso. São os benefícios do culto presencial. Eles não são separados da adoração. Não são separados da adoração. Esses eventos que Jesus deixou para a igreja praticar, batismo e ceia do Senhor, também fazem parte da adoração no culto presencial. Eu não posso praticar isso, não é? Não posso receber esse benefício ou esses benefícios se eu estou fora da igreja. Não tem como. E quanta alegria, não é? Isso traz para o nosso coração. Mas ainda tem mais coisas, não é? No que diz respeito aos benefícios do culto presencial, é a oração. Como é bom quando a gente se reúne aqui quarta-feira para orar. Eu quase estava fechando as portas do templo na quarta-feira, porque os membros aqui, poucos estavam interessados, apenas 3 ou 4 pessoas. Mas depois, isso eu disse domingo na mensagem, não vou fechar não. Porque de repente, numa quarta-feira, alguém adentra aqui nesse templo e tem um encontro com Jesus. E se fechar a porta, esta igreja e esse pastor vai responder diante de Deus. E na quarta-feira, nós tivemos mais um membro e 2 visitantes. Você não veio. Está muito cansado, né? É uma vez só no meio da semana. Ah, sim, lembrando, agora, quarta-feira é feriado. Que oportunidade, não é? Para a gente estar aqui, no culto de oração e no estudo da palavra. Então, outros benefícios, a oração, louvor, celebrar e adorar ao Senhor com alegria na consagração dos dízimos e ofertas. Isso tudo é privilégio e é benefício do culto presencial. Não posso receber ou fazer estas coisas à parte. E a pregação da palavra, o ensino da palavra. Então, são os benefícios que nós temos do culto presencial.
de culto em culto, não é? Na companhia dos irmãos e na presença de Deus, somos treinados, preste atenção nisso, treinados e ambientados para as condições da vida eterna. Hoje eu vi pelo YouTube uma jovem que cresceu aqui, ela sentava nos primeiros bancos, hoje está casada, tem filhos, e ela estava lá na igreja Batista do Ipiranga. Ela cresceu com a Joyce, que são amigas há mais de 30 anos, e ela canta, e canta muito bem. E ela cantou, e depois ela disse uma coisa, eu fiquei até emocionado. Ela disse, sabe, irmãos, falando isso lá na outra igreja, quem descobriu o meu talento foi o pastor Joel, da Igreja Batista de Vila Pires. Eu estava sentado ali no primeiro banco, ele estava no púlpito, e eu ainda era uma menina, e ele, ouvindo eu cantar, olhou para Joyce e disse, Joyce, ajude essa menina, ela tem boa voz, vai ser uma boa cantora para a glória do Senhor. Isso ela disse hoje lá na Igreja Batista do Ipiranga. Aqui, na Vila Pires. Ela disse, o pastor Joel descobriu o meu talento, porque ele me observou e percebeu. Eu nem pensava nisso. Eu simplesmente estava no culto cantando, como outras pessoas estavam cantando. Percebe? A importância do culto presencial. Descobrir talentos, descobrir os dons. Lá fora não tem como. E a Bíblia diz que os dons que Deus nos dá é para ser ministrados na comunhão da igreja, para a edificação da igreja. Do lado de fora não tem como. E há muita gente que tem dons, que tem talentos, mas pelo fato de estar ausente dos cultos presenciais, esses dons e esses talentos não podem aparecer, porque eles têm que ser aplicados para a edificação da igreja, então eles ficam enterrados. E a Bíblia diz que não devemos enterrar os nossos talentos, né? Lembra-se da parábola dos talentos? O patrão viajou, distribuiu talentos, né, diferentes para cada um. Alguns trabalharam aqueles talentos, multiplicaram. Quando o patrão chegou, receberam o elogio e receberam a recompensa pela sua fidelidade na prática do seu talento. No entanto, teve um que enterrou e foi reprovado. E as palavras de Jesus na parábola foram duras, né? Tire dele até o que ele não tem. Como é triste, meus irmãos. Eu conheço muita gente assim, que há algum tempo estava na igreja e aplicando os seus talentos, seus dons, mas um dia resolveram se apartar da comunhão da igreja. E esses talentos, esses dons estão enterrados. Imaginem, no dia em que Jesus chegar, o que esta pessoa vai ouvir dele. De culto em culto, na companhia dos irmãos, na presença de Deus, somos treinados e ambientados para a vida eterna. Quando nós vamos estar lá, face a face com o Senhor. A igreja do céu, você já pensou na igreja do céu? Se eu já estou me ausentando da igreja aqui na terra, não sei não. Como é que vai ser lá no céu? A igreja do céu, meus irmãos, vive uma liturgia incessante.
Há muita atividade na igreja do céu, e é diária e é eterna. Se você se cansa aqui, acha muito, imagine lá. Então não é lugar para você lá. Até porque você não está preparado. Você não está ambientado para viver na igreja do céu. É uma liturgia, como disse, incessante, apontando para a nossa mais sublime vocação. E qual é a nossa vocação? O culto divino, a adoração incessante, contínua. Lá não tem noite para alguém dormir. Se você me permite, é noite e dia. Uma senhora, uma vez ouvindo a vizinha, ela cantava todo dia essa canção. Eu canto noite e dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus. A vizinha ouvindo aquilo, fala, mas como esses crentes são mentirosos? Quem é que canta dia e noite? Quem? O crente canta. O crente canta eternamente. E ele tanto sabe disso, que ele tem prazer de estar presencialmente nas reuniões da igreja, para se ambientar, para ser treinado para essa igreja do céu. Abra a Bíblia, eu já estou terminando, em Apocalipse, que nós estamos estudando aqui às quartas-feiras. Já concluímos o estudo das 7 igrejas. Nesta última quarta-feira foi a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, e eu li para os irmãos um pouquinho, no início do capítulo 4, o que vamos estudar agora a partir de quarta-feira, né? Então veja aqui, do capítulo 4, até o versículo 2, e depois o versículo 8. Veja só, a visão de João. Depois dessas coisas, quais são as coisas? Tudo aquilo que Jesus mostrou para ele a respeito das igrejas. Agora João subiu. Agora ele vai ver as coisas lá de cima. Isso tem a ver com o arrebatamento da igreja, meus irmãos. Então, se você vir aqui quarta-feira, você vai subir, como eu vou subir. Vamos subir com João. Agora não vamos ver as coisas aqui da igreja. Nós vamos ver as coisas lá de cima. Veja o que ele diz. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta lá no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Agora João vai ter a visão de tudo que vai se sucedendo lá em cima, e aquilo que vai vir lá de cima aqui para baixo, o fim de todas as coisas. Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Verso 8: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí está, a igreja do céu. Você vai aguentar essa igreja?
Só vai suportar essa igreja do céu quem treina aqui, se prepara aqui para celebrar o Santo dos Santos lá no céu. Como nossa igreja e nossas igrejas precisam ter visão do celestial. Quando você tiver visão do celestial, você não fica em casa não, em dias, em horários de reunião da igreja. Você vai dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, passei por maus bocados essa semana, agora eu vou na igreja. Vou lá para aprender, para orar com os irmãos, para os irmãos orar por mim. Depois você pode ler o capítulo 5 também, de Apocalipse lá em sua casa. Não vou ler, porque, como disse, tenho que abreviar esta reunião por motivo da nossa viagem. E eu não posso lhe dizer, meus irmãos, concluindo, que não obstante os muitos prejuízos sofridos que foram impostos pela pandemia Covid-19, em muitos outros contextos, não havia outra coisa a fazer senão fechar as portas dos templos e cessar as atividades presenciais. Não tinha outra maneira. Então nós lançamos mão das tecnologias vigentes e assim nos foi possível ajudar, de alguma maneira, indiretamente, mesmo que à distância, as igrejas. Embora isso nos ajudou de alguma maneira, mas não veio para ocupar o lugar do culto presencial, não. É como estão discutindo a respeito da inteligência artificial. Alguns estão preocupados que possa substituir a inteligência humana. Então, não, graças a Deus que não. Eu diria, meus irmãos, que a tecnologia, que em parte nos ajudou, enquanto os templos estavam fechados e não podíamos nos reunir presencialmente, permanece sendo um suporte. Mas não a vida da igreja. É um suporte, é uma ajudazinha. Mas não é a vida da igreja. A vida da igreja, meus irmãos, é presencial. Por isso que a Bíblia já diz que a igreja é o corpo vivo, é presencial, é visto, como lá em Jerusalém. As pessoas de fora podiam presenciar a alegria daqueles crentes, todos os dias se reunindo, celebrando ao Senhor, compartilhando dos seus bens para suprir necessidades daqueles que precisavam. E a Bíblia diz, todo dia Deus acrescentava mais alguém àquela igreja, todo dia. Que coisa extraordinária isso. O ideal é que a igreja volte à normalidade da vida e que adore em espírito e em verdade, no ajuntamento solene, físico e local, e compareça diante do seu Senhor para cantar as glórias daquele que é, como lemos em Apocalipse, que era e que vem pelos séculos dos séculos. E que Deus assim nos
abençoe. Você que me ouve aqui, ou me ouviu, sente saudade da igreja? Você faz algum esforço para estar aqui? Como costumo dizer que a vida cristã é absolutamente ou melhor, a salvação é absolutamente graça do Senhor. Mas o serviço do crente para o Senhor, ele é através do ministério da igreja local. E isso requer perseverança. Isto muitas vezes requer sacrifício da minha parte e da sua parte. Hoje na escola bíblica dominical, ministrando a lição no livro de Ezequiel, a nossa irmã Toninha, e é bom a escola bíblica porque a gente pode conversar, diferente do culto da noite, podemos emitir a nossa opinião, concordar, discordar, trocar ideias, né? E quando chegamos naquele ponto lá, capítulo 37 de Ezequiel, da visão que Ezequiel teve dos ossos secos, Deus disse: você está vendo esse montão de osso seco? Isso aí é Israel. A vida espiritual de Israel se assemelha a esses ossos secos. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele ordenou a Ezequiel profetizar. Ele primeiro perguntou: Ezequiel, você acredita que esses ossos possam viver? Ele disse: tu sabes, Senhor. Então, faça o que eu vou te mandar. E ele obedeceu. E ele profetizou. E os ossos se mexeram. E o esqueleto foi formado. E depois ele profetizou e a carne cobriu aqueles ossos, mas ainda não era tudo. Faltava o Espírito. Profetiza. E ele profetizou e Deus soprou o Espírito. Aí sim, aqueles corpos foram vivificados. Meu querido irmão, somente o Espírito de Deus que pode fazer de você um crente vivo para o louvor do seu nome. E somente o Espírito de Deus na vida de cada um pode fazer desta ou de qualquer igreja local uma igreja viva, uma igreja vibrante. O problema é que nós estamos muito ocupados com muitas coisas aqui desta vida. Pastor de 4 Barras, pastor Roberto, na mensagem de domingo outro, ele disse: os irmãos viram aquele assunto lá na televisão? Aquela senhora ainda muito jovem, transportando, segundo seu tio, chamado Paulo, numa cadeira de rodas, e foi numa instituição bancária, e ele já estava morto, sentado naquela cadeira, e ela pegava em suas mãos e tentava colocar a caneta e dizia: tio, assina aqui, senão o empréstimo não sai. Pastor Roberto disse: há muita igreja e muito crente assim, está morto. E a gente está falando com ele como se ele estivesse vivo. Ele estava morto. Ele não podia assinar. E porque não podia assinar, o empréstimo não ia sair. Porque ele estava morto. A igreja de Sardes que estudamos, Jesus disse: você pensa que está viva, mas você é uma igreja morta. A igreja de Laodiceia, Jesus estava lá do lado de fora, batendo na porta: abre aí. Se alguém tem ouvido, sabe por que Jesus não entra na igreja, irmãos? Sabe por que Jesus não entra na sua vida com poder e graça?
Sabe por quê? Porque todas aquelas palavras de Jesus no final da sua mensagem de alerta para aquelas igrejas, quem tem ouvidos, ouça. O problema é que nós não damos ouvido àquilo que está se falando, aquilo que Deus está nos revelando pela palavra. Não dá para receber o benefício. O Paulo não pôde receber o empréstimo. Estava morto. Não dava para assinar o documento. Deus tenha piedade de nós. E que Deus desperte você. Pare de desculpa. É família, é não sei o quê, é isso, é mais aquilo. Gente, Jesus está chegando. Que desculpa você vai dar lá para ele? É hora de acordar. Desperta tu que dormes, diz Paulo em uma de suas cartas. Desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo quer mostrar maravilhas e fazer maravilhas na sua vida, da sua família, da sua igreja. Mas a gente precisa acordar, precisa ter atitude que demonstre que nós desfrutamos da vida em espírito, ou do Espírito de Deus. Que Deus nos ajude. Pai Santo e bendito, dá-nos o teu perdão, porque temos sido muito negligentes. Eu, particularmente, faço esta confissão, e faço esta confissão também pela minha família. Dá-nos o teu perdão, Pai, e nos acorde, nos desperte, Pai. Dá-nos uma visão clara do celestial, da igreja um dia onde vamos estar. Dá-nos uma visão do que realmente diz respeito ao culto presencial, que não é meramente se reunir para se distrair, para ver, para assistir a alguma coisa, mas quando nos reunimos em culto é para reverenciar o santo e bendito nome do Senhor e aprender da tua palavra. Opera em nosso meio, Senhor, que os ossos secos, ó Pai, possam ser ajustados novamente, cada um no seu lugar, que sejam cobertos pela carne, mas ainda isso não é tudo, se não houver o Espírito. Sopra sobre nós do teu Espírito, que sejamos cheios do Espírito Santo. Então esta vizinhança aqui se converterá ao Senhor. Pessoas de muito longe aqui virão e aceitarão a Cristo Jesus como Salvador. Ajuda-nos, Pai, e tem misericórdia de nós. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, faça desse hino a sua oração sincera diante do Senhor nesse instante. Aviva-nos, Senhor. Hino 171 do cantor cristão. Assim já estamos encerrando esta atividade espiritual. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição.
no Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo no alto dos céus, em cada coração. Renova no Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva no Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto do céu em cada coração. Oremos ao Senhor. Pai Santo, ao encerrarmos esta atividade espiritual, ao nos dirigirmos para as nossas casas, que aquilo que não foi dito aqui, Senhor, ou não foi bem compreendido, que o Espírito do Senhor, que é o grande professor das nossas almas, nos revele aquilo que nós precisamos. Porque precisamos, Senhor, ser despertados. Precisamos acordar, porque o Senhor está chegando, Pai. Tem misericórdia desta igreja local e de tantas outras igrejas locais, principalmente aquelas igrejas e pastores que têm compromisso com a palavra do Senhor. Oh Deus, são estas que muito estão sofrendo. Oh Pai, por isso pedimos que o Senhor tenha de nós misericórdia. Peço ao Senhor por cada irmão que aqui veio, que o Senhor a cada um abençoe, que o Senhor leve cada um para o seu lar, debaixo dos teus paternais cuidados, e que todos possam repousar tranquilamente, na certeza de que enquanto dormem, o Senhor cuida deles e de suas casas. Também eu peço a Deus, mais uma vez, pelo irmão Fernando. Meu Deus, tenha compaixão desse jovem, que em breve ele possa estar plenamente restabelecido e voltando à comunhão da igreja. Eu oro pela sua família também. E eu peço, Senhor, pelo Pedro, pai do Danilo, que agora vai se submeter a um tratamento mais exaustivo, talvez mais doloroso. Que o Senhor seja com ele, Pai. Temos orado porque queremos vê-lo ainda aqui entre nós como um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer, ou seja, salvar a alma humana e também restaurar a saúde ao corpo. Queremos ainda vê-lo aqui testificando, ó Deus, do teu poder e graça na sua vida. Seja com Danilo, Senhor, que ele tenha a paciência necessária, que ele tenha, meu Deus, toda a força que ele vem do teu Espírito para cuidar bem do seu Pai. Seja com Danilo. Obrigado pela vida do Danilo, que tem sido tão cuidadoso também aqui com as coisas referentes à igreja e também às pessoas, especialmente a nós, financiando a nossa viagem para Curitiba, indo e voltando. Obrigado, Senhor. Ajude o Danilo, Pai. Nós o conhecemos desde criança aqui entre nós. E que este exemplo dele, Senhor, sirva para todos nós. Que sejamos também generosos, que pensemos nos outros também, que nos preocupemos com os outros também, porque a Tua palavra nos ensina que devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, e como prova desse amor que temos para com o Senhor, amamos também o nosso próximo. Não podemos amar o nosso próximo
se em primeiro lugar não amarmos ao Senhor. Tem misericórdia, Pai. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias e a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja sobre todos vós, meus irmãos, sobre a vossa casa, a família, os filhos e o vosso trabalho no decorrer desta semana. E que a bênção da Trindade Divina alcance toda a tua igreja, que se encontra espalhada por toda a face da terra. Assim te oramos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cantemos Jesus. o hino final e quarta-feira venha subir com João lá para cima. Vamos contemplar as coisas lá do céu com João no estudo do capítulo 4 de Apocalipse. Esperamos por vocês. O Senhor te abençoe e te guarde.